origem mística do culto a Jesus Cristo. Vamos ver em Mateus capítulo 3, versículo 10. Vamos analisar este texto bíblico que diz assim: e o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. O machado posto à raiz das árvores é uma clara alusão a Jesus, feita por João Batista, aparentemente uma comparação simples e ingênua, não fosse a mesma figura usada desde os tempos ancestrais a outros deuses, e alguns deles com um nome bastante sugestivos, como por exemplo Esus. Faz lembrar alguém? Esse tal Esus era o deus das florestas e da vegetação entre os gaulenses, antigos habitantes da França, e o mesmo deus formava uma trindade com outros dois ídolos. O poeta latino Lucano faz alusão a Esus numa de suas obras, As Farsálias. Nesse poema, Lucano refere-se ao ídolo como Esus Renques Altaribus, que significa Esus de terríveis altares, visto que, segundo se presumia, ele exigia sacrifícios humanos. Esus era comumente representado nos monumentos antigos brandindo um machado contra uma árvore. Como podemos ver, as semelhanças entre Jesus e Jesus vão bem mais além do que simplesmente seus nomes. Baal, um deus defunto. Jesus tinha um outro deus colega em Canaã, não de nome semelhante ao seu, mas igualmente suposto protetor das matas, da vegetação e das colheitas. Seu nome era Baal, figura conhecidíssima das escrituras sagradas. Seu nome significa mestre, amo, dono e senhor. Seu culto se expandia desde Canaã, antigo Israel, até a Fenícia. O deus fajuto aparece em vários monumentos cananeus, também brandindo um machado contra uma árvore. Diz Martin Metzeger: na época da seca, Baal é morto por seus antagonistas, Jan e Mut, as personificações místicas do mar e da morte. Permanecendo preso no mundo subterrâneo, de modo que toda a vegetação morre no início da época das chuvas, Baal é libertado do reino da morte com o auxílio de sua irmã e esposa Anat, e ressurge para uma nova vida, de modo que toda a vegetação volta a florescer. Fonte História de Israel, página 49, edição sinodal, 1981. Já ouvimos, querido ouvinte, algo semelhante? Um Deus que morre e ressuscita para uma nova vida.
É curioso, muito curioso notar que no hemisfério norte a primavera começa em abril. Por isso a suposta ressurreição de Baal era celebrada neste mês. Não é nesse mesmo mês de abril que celebra-se a Páscoa cristã, que marca a suposta ressurreição de Jesus? Mas que coincidência interessante, vocês não acham? E eu gostaria de receber de vocês, no meu YouTube, nos comentários, alguma passagem do Antigo Testamento, como é chamado vulgarmente, que é citado, é mencionado que o Mashiach, o Messias da profecia de Isaías, Jeremias e outros livros, ele iria ressuscitar. Por gentileza, me encaminhe esses textos e faça os seus comentários. Continuando, Tammuz, o Deus cujo símbolo é a cruz, utilizada em muitos movimentos religiosos, independentes se são evangélicos, cristãos ou não. Uma outra história interessante sobre o panteão dos deuses pagãos refere-se a Tammuz. Esse deus babilônico teria existido primeiramente sob forma humana, na pessoa do filho de Samirimis, esposa do Nimrod, bíblico, Gênesis 10, versículo 8 até o 10. É óbvio que as escrituras nada dizem a respeito. Trata-se de apenas de crenças supersticiosas e idólatras dos antigos babilônicos. Antiguíssimas tradições mesopotâmicas afirmam que o próprio Nimrod era filho de Samirimis. Consequentemente, ela concebera Tammuz do próprio filho. Nimrod, seu pai, tornara-se extremamente corrupto, praticante de artes mágicas, adivinhação e bruxaria. Ele, de acordo com a lenda, teria sido o fundador do antigo império babilônico. Samirimis, sua esposa e mãe, passou a ser considerada deusa após a morte de Nimrod. A ímpia rainha aproveitou-se da ocasião para declarar seu filho e esposo como Deus Sol, passando mesmo a ser conhecido como Bel ou Baal. Mais tarde, o mito foi levado até Canaã, sendo amplamente adotado pelos pagãos cananeus. Em Canaã, Samirimis passou a ser conhecida como Astarat ou Astaroth. Parece evidente que esse culto infame chegou de certa forma a ser fixar, ainda que ilegitimamente, mesmo entre os hebreus. Isso está em Juízes, capítulo 6, versículo 25 até o 32. Samirimis, segundo diz a lenda, exigia sacrifícios humanos e, embora se declarasse virgem, deu à luz a um filho a quem chamou Tammuz, afirmando que o espírito de Baal Nimrod era o pai Tammuz. Passou a ser considerado uma reencarnação de Nimrod. A partir daí, Samirimis passou a ser representada
como a lua, recebendo o apelido de Star ou Astarte, Astarote, que significa oculta, escondida. Uma óbvia menção a uma esposa virgindade, ou uma suposta virgindade. A palavra estrela ou astro lembra o nome dessa abominação babilônica. Em antigos monumentos e estátuas mesopotâmicas, Semíramis era representada como uma virgem, carregando o deus Sol em seus braços. Já viu ou ouviu algo semelhante? O mito Baal Tammuz foi amplamente divulgado pelo Médio Oriente a partir do século VIII e do século VII. E entre os fenícios ficou sendo conhecido como Adonis, isso tudo antes de nossa era. Por meio dos fenícios, ativos, comerciantes e navegadores, o mito chegou à Grécia. Adonis, na mitologia grega, morria e se levantava novamente para propiciar a salvação por meio da catarse, ou seja, expurgo de tudo que é mal. Voltando ao mito original, a lenda babilônica afirma que a morte de Tammuz era celebrada anualmente entre a primavera e o verão no hemisfério norte. Mais precisamente, na primeira metade do que hoje seria o mês de junho. Era costume nessa época chorar a morte de Tammuz por todo o vasto império. Esses rituais envolviam um culto ao luto e à fertilidade. O grande pranto por Tammuz chegou até mesmo a atrair os judeus apóstatas. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 e 15. Era costume dos adoradores carregarem a imagem de seu Deus morto por toda a parte, tal como se faz hoje em dia no feriado cristão de Corpus Christi. Curiosamente, o mesmo mês de junho. Fato ainda mais curioso, a cruz já era usada naqueles tempos como símbolo de Tammuz. Veja a citação do livro A Cruz dos Rituais, Arquitetura e Arte. Você vai achar esse material apenas no inglês. Diz assim: é um fato estranho, contudo inquestionável, que nas eras muito anteriores do nascimento de Cristo e desde então em terras intactas ao ensino da Igreja, a cruz tem sido usada como símbolo sagrado. O Baco grego, o Tammuz tírio, o Bel caldeu e o Odin nórdico, todos foram simbolizados pelos seus devotos por um instrumento cruciforme. Diz mais, aqui no dicionário expositivo do Novo Testamento: a forma da cruz de duas vigas teve sua origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo do deus Tammuz, tendo a forma do tal místico a letra inicial do seu nome T. Assim, se adotou o tal ou o T na sua forma mais frequente, com peça transversal abaixada um pouco para representar a cruz de Jesus Cristo. Eruditos cristãos de todas as denominações ficam perplexos ao estudar a origem da cruz do cristianismo. Dizemos de todas as denominações porque, embora admita-se que apenas a Igreja Romana adore
ou como prefere, venere a cruz. Sabemos pela epístolas de Paulo que era seu costume vangloriar-se na cruz de Cristo. A cruz tal era usada como símbolo de Tammuz e foi adaptada na história de Jesus Cristo, que nada mais que representa a adoração e a veneração a Tammuz. Então, queridos, é lamentável esta notícia, mas é a realidade histórica da origem mística do culto a Jesus Cristo. Como o símbolo de Tammuz foi adotado pelo cristianismo. Isso é um fato que deve ser revelado, que deve ser avaliado para saber em que realmente eu deposito a minha salvação, a minha esperança de ressurreição. E aqui fica impossível convencer o judaísmo que esta situação, o cristianismo e os evangelhos, é verídico, é ponto de salvação. Então, aqui eu lanço a seguinte indagação, que é feito em várias denominações, que pejorativamente é mencionado que os judeus estão perdidos, que foram excluídos da salvação. Tem-se razão em mencionar, porque Tammuz não é o Mashiach da profecia da Torá, que pega de Gênesis até o quinto livro. Vamos abordar agora um pouco sobre como o símbolo da cruz, o símbolo de Tammuz, foi introduzido pelo cristianismo